Nos despedimos do Mundo Portal para darmos boas-vindas para Halloween Town! E hoje a cidade do Halloween retorna para o nosso canal para falarmos do seu número 2, A Vingança de Calazar. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e esse é nosso episódiozinho de Halloween do Sexta-feira Sinistra. Dessa vez falamos de outra produção de Halloween que a gente já comentou no canal e que a galera queria bastante. Então, vamos trazer de volta e comentar algumas coisas interessantes. Sendo que a primeira metade do vídeo vai ser falando sobre o filme como um todo, e a segunda metade a gente entra nos spoilers para a gente comentar de algumas coisas bem curiosas que tem lá dentro. Então, vamos lá, galera! Primeiramente, do que se trata o filme? Aqui, a nossa família de feiticeiros está de volta. Mais precisamente, a gente tem um resuminho do filme anterior, então, mesmo quem não assistiu o primeiro filme pode assistir o segundo sem problemas nenhum. Inclusive, ele não é um filme feito para cinema, ele é um especial pro canal Disney especificamente, né? O segundo da quadrilogia de filmes que teve, justamente passado na cidade do Halloween. E a ideia básica é que todo Halloween as passagens entre os dois mundos, a dimensão mágica onde fica a cidade do Halloween e o mundo do normal, se aproxima, permitindo assim feitiços que transitam entre as duas realidades. Sendo que originalmente o mundo do Halloween ele foi criado como um refúgio para criaturas mágicas e feiticeiros que eram perseguidos pelas pessoas normais para poder pegar e elas poderem conviver em paz sem problemas nenhum. E é claro, como a data do Halloween pega e esses dois mundos se aproximam, fazendo com que eles tenham contato, a partir daí vem as várias histórias e lendas associadas diretamente à origem do Halloween. Isso dentro do universo de fantasia, né, que é a linha de filmes de Halloween e tal. E aqui nós temos a nossa família de feiticeiros de volta, como eu estava falando, né? Que é uma das mais proeminentes de Halloween tal, e que a vovó bruxa tá cuidando justamente dos seus netos, já que a mãe preferiu se afastar da cidade de ter um convívio mais com os humanos, né? E cada um dos netos acabou adotando uma postura diferente, 2 anos depois, de como esse relacionamento deles com a magia, né? A mais velha tá estudando para se tornar uma feiticeira, mas também tá querendo pegar e ainda ter contato com o mundo humano, né? A mais agitada, super conhecedora de cada detalhe teórico, né? Apesar que magia prática ainda tá conhecendo, e ela, aquilo que ela faz muito mais por poder bruto do que outra coisa, mas a caçula, né? Que é cheia de energia, né? E conhece cada detalhe justamente sobre o mundo dos bruxos, né? E temos o irmão do meio, que acaba sendo o mais emburradinho, que quer ficar o mais longe possível dessas coisas de Halloween, ele acha muito esquisito, que é uma vida normal, etc. Etc. Inclusive, eu acho bem interessante como a estrutura geral acaba lembrando as Crônicas de Nárnia, porque o trio de personagens realmente lembra muito, inclusive, as duas meninas das Crônicas de Nárnia, tanto a mais velha, que era mais organizada, e, pelo menos nesse segundo episódio, parece muito realmente a mais velha, lembrando justamente a mais velha também, entre as das Crônicas de Nárnia, que é mais organizada, disciplinada, se dedicando às coisas dela, a menina que é mais agitadinha, ligada no mundo da fantasia, né? E o menino, ele lembra inclusive bastante tanto o menorzinho que se corrompe no primeiro do Crônicas de Nárnia, quanto o Eustáquio, que é do segundo filme, né? Os dois meninos que são ligados demais ao mundo físico, não querem saber de fantasia, de imaginação, né? E acabam sendo corroídos pelas trevas nos dois casos, sabe? Então, é bem interessante, porque inclusive mesmo a estrutura lembra até mesmo o filme As Crônicas de Nárnia, o segundo filme, porque aqui o que ocorre? Enquanto no primeiro filme era descoberto e maravilhamento sobre o mundo do Halloween, aqui a gente tem a grande surpresa de quando a avó começa a perder os poderes e retorna com a neta mais velha para o mundo do Halloween, descobre que o local está perdendo toda a magia, sabe? Então, é um processo de reencontro da magia do Halloween que está sendo perdida e pervertida ainda por cima. Mas vamos com calma. Então,
A história se passa justamente com essa perda dos poderes da bruxa, que ela vai justamente com a mais velha, que quer inclusive conhecer novamente a cidade, voltar lá para a cidade do Halloween, descobrir o que está acontecendo, enquanto os restantes ficam em casa com a mãe deles. Inclusive, com isso, a gente tem, diferente do anterior, a gente tem uma alternância entre o mundo humano, onde está acontecendo algumas coisas, e o mundo e justamente Halloween Town. E em Halloween Town, o que ocorre é que, como tudo tá perdendo a magia, tudo tá ficando cinza, tanto pessoas quanto os objetos. E os objetos que seriam extravagantes, diferentes, tudo mais, estão ficando, tanto de acessórios de roupas e coloridos, né, ou mesmo pedaços de casa e construção, tá tudo ficando acinzentado, ficando mais monocromático, o mais sóbrio possível, mais formal, reto, elegante, né? E você vê que ainda existem pessoas com acessórios que são coloridos e que os acessórios vão perdendo as cores e ficando menos chamativos no formato, né? E mesmo as criaturas mágicas começando a se transformar em seres humanos normais e perdendo meio que toda a magia, o encanto de viver. E o problema básico é, para resolver isso, eles precisam justamente ir atrás do livro de magia da avó deles, né, já que as magias principais ela sabe de cabeça, mas as mais raras e complexas estão todas no livro, né, para poder pegar e desfazer esse encantamento que tá gerando todo esse caos, né. Só que para isso eles acabam precisando de ajuda também dos membros da cidade do Halloween, só que como estão sem toda essa energia dos dois sentidos, tanto mágica quanto de entusiasmo, é extremamente difícil conseguir o acesso aos conhecimentos, assim como poderes específicos de cada um deles, para poder pegar e justamente ir atrás do livro mágico e resolver esse feitiço, né? E como eu disse, ao mesmo tempo, no mundo humano, tem justamente a grande ameaça, com o nome do próprio mundo do filme fala, né, a Vengança Calazar, né, mostrando que ele está de volta de forma indireta ao vilão e tá e basicamente bloqueando tudo aquilo que é forma de poder, uma ameaça que poderia ser de Halloween tal, que inclusive prendeu ele no último filme, né, para poder pegar e com isso escravizar a humanidade, né, que é o grande plano dele. Inclusive, a ideia básica, né, é muito: nós somos a raça superior, então por isso nós temos o direito natural de escravizar a humanidade, nada de ficar convivendo um com os outros. Tanto que isso fica meio até implícito, né, o quanto a, a solução de muitas coisas da família e dos feitiços é através muitas vezes do apoio mútuo, de um ajudar o outro, e enquanto isso, ele é o ápice do egoísmo, o vilão, né? Inclusive fica bem claro, ele não quer do tipo, simplesmente a humanidade afastou o pessoal do Halloween e está tentando fazer com que as pessoas voltem a conviver com harmonia. Não, a ideia base, tanto que ele está destruindo a cidade natal dele, o vilão, justamente para poder pegar e não ter nenhuma concorrência enquanto ele pega e escraviza a humanidade, né? Então, é bem bacana isso, que o sentimento de ajudar, de se apoiar, de entender suas raízes, inclusive para construir coisas novas, é tudo isso estruturado da família, enquanto eles lutam dos dois lados contra as maquinações do vilão, quanto isso tudo em oposição justamente ao vilão, né? Que se acha a última bolacha do pacote, diga-se de passagem, né? E que é justamente dominar o mundo, do que se acha superior a todos, porque ele ficou muito tempo estudando, analisando, então ele merece naturalmente, sabe? Inclusive, é bem interessante como isso é colocado, inclusive, visualmente, né? Já que o vilão parece ser uma pessoinha normal, mas tem vários aspectos onde ele surge, onde ele traz uma certa imponência bem bacana, isso sem perder o fato de que ele, teoricamente, é só uma pessoa solitária, sabe? Então, quando ele aparece na forma de uma rosto feito todo de rocha, que aparece justamente na cidade de Halloween, né? E a questão de ser justamente uma rocha, é justamente ser um rosto feito de tijolo no meio da construção, né? Serve tanto para dar um ar mais de imponência e força pro vilão, né? Mesmo sendo teoricamente uma pessoa normal, sem ter cicatriz ou qualquer coisa bizarra, né? Quanto ajuda a estabelecer aquela coisa dele da
presença meio petrificadora, paralisadora e tiradora justamente da alegria das cores que existe dentro dessa cidade, sabe? E do outro lado, quando ele surge mais perto do final, envolvido toda uma nuvem que parece são fios sombrios, que são uma mistura quase de nuvem com garra, que dão poder para ele, novamente ajuda a dar esse aspecto opressor, manipulador, é quase como se estivesse em cima de uma série de fios que vão amarrar e esmagar quem quer que ele seja, né? Quase como se ele fosse o mestre dos marionetes lá no meio, né? Então é bem bacana esse trabalho visual que é feito que, que é feito, isso tudo sendo, como eu disse, um filminho de baixo orçamento, para assistir com a criançada, pra gente de todas as idades, né? E é um processo de descoberta justamente da protagonista, né? Que ela tá aprendendo a ser uma bruxa, ao mesmo tempo não é simplesmente ser uma cópia da avó, ela sendo as coisas, aprendendo também a desenvolver o jeito dela. E talvez uma das coisas mais interessantes é a ideia de que existem magias extremamente poderosas, mas mesmo quando esses elementos aparecem do nada, que parece que vai resolver tudo, a ideia não é do tipo, nossa, achei do nada um feitiço extremamente poderoso que vai salvar o dia. Todo feitiço, todo elemento mágico, você precisa aprender a lidar com ele, e você descobre que ele não é colocado logo de cara, por causa que ele saindo do controle pode acontecer consequências gravíssimas, né? Então é extremamente interessante isso. E agora eu acho que a gente pode ir justamente para o setor com spoilers. Lembrando que se você está gostando, aproveita para colocar aqui embaixo se você quer também de outras séries de filmes da Disney ou mais suaves que tratam justamente de Halloween, bruxinhas, etc, né? Que tem umas coisas bem bacanas, tipo o famoso Abracadabra, sabe? Lembrando que mais pra frente do canal, quando acabar a série Agatha Desde Sempre, que é uma ótima série também de bruxaria, só que mais para adolescente, jovem e adulto, eu quero comentar aqui no canal também. Mas, prosseguindo, então, se você já deu aquele like, compartilhou com os amigos, vamos dessa. Pois bem, em Halloween tal, nós temos então uma festa de Halloween sendo dada justamente na casa dos personagens, o que já é uma evolução muito bacana, porque justamente a mãe odiava o Halloween, porque era justamente a base de contato com a cidade natal dela, que ela detestava, inclusive porque a gente descobriu no filme anterior que ela chegou a ser namorada do vilão, né? Então, melhor, ela era ex-namorada do vilão quando eles eram jovens, diga-se de passagem, o vilão que foi derrotado no filme anterior, né? E nós vimos que o acesso justamente para a área mais mágica da casa, que é o quarto da avó, que tem o livro de feitiços, tem todo o encantamento protegendo ele e tudo mais, só que o livro mesmo assim é roubado devido a uma manipulação que é feita do vilão em cima justamente da mais velha, que tá querendo pegar e demonstrar as coisas incríveis de Halloween que tem lá dentro. Ao mesmo tempo, a mãe está sendo manipulada por um rapaz novo que chegou na cidade, né? Que é o pai, justamente, inclusive, desse menino que estava manipulando a nossa protagonista. E a gente descobre mais pra frente que, o menino, na verdade, ele é filho do vilão do filme anterior, um filho que ele queria que ninguém soubesse que existia e que realmente educou ele desde pequeno com o objetivo de destruir a família principal de magos que comandava a cidade e que eles teriam um direito natural de governar o mundo. E é bem interessante que o objetivo do cara não é libertar o pai que foi aprisionado, o objetivo dele não é ajudar a cidade a se manifestar, já que havia o desejo, inclusive, do pai do vilão, do pai do vilão, o vilão, que era justamente o inimigo da, do filme anterior, de tipo, não, nossa cidade inteira, com as criaturas mágicas que a gente quer pegar e voltar e dominar os humanos. A ideia dele é, dane-se todo mundo, eu sou o único que quero governar a Terra, sabe? Então, a gente tem o ápice do egoísmo. Tanto que uma coisa bem interessante é que o pai artificial que ele cria e que é usado justamente para manipular a mãe das garotas, a gente descobre que é um golem, uma criatura artificial. Porém, eu acho que é bem bacana como eles adotam uma forma meio postura diferente do Golem aqui, porque é o seguinte, lembrando, Golem é uma criatura de lendas judaicas, eu tenho ascendência judaica, mas a gente não precisa entrar em detalhes sobre isso, e o que ocorre?
dentro das coisas de fantasia, a gente pegou e tem golems criados a partir de várias coisas, rocha, líquidos, etc. E é engraçado que nessa história é um golem feito de sapos, o que é bem interessante, porque é uma das criaturas mais clássicas de histórias de bruxaria, né? Ao mesmo tempo, dois sapos, mais precisamente as rãs, é uma praga bíblica, né? Então consegue fazer um intermediário legal entre a ideia de coisa criada por magia, né? E essa questão meio um pouquinho da origem judaica no meio, né? Ao mesmo tempo que proporciona uma série de cenas cômicas interessantes, inclusive para desvendar como é o Golem ou quem é o Golem na história, né? Já que, aproveitando o fato de que ele tá em associação direto com Hans, né? Mas uma coisa bem interessante é o seguinte, a gente vê todo um plano elaborado e que a cada etapa parece que o vilão tá uns 10 passos à frente, meio do tipo, eles vão tentar fazer alguma coisa, o vilão já planejou isso, eles vão fazer outra coisa, o vilão já planejou aquilo, né? E o que ocorre é que você entende quando descobre que faz pelo menos 50 anos, na verdade faz mais de 50 anos, que o pai do vilão estava estudando os feitiços da grande matriarca da família para poder pegar e dar um jeito de unir os mundos e dominar as duas realidades, né? Então você pensa, na verdade, isso tudo está acontecendo porque o negócio é muito bem planejado e talvez o filho seja muito mais inteligente e dedicado do que o pai, diga-se de passagem, sabe? Então, é bem interessante, é bem interessante que existe uma justificativa para as coisas acontecerem e que faz com que o filme não seja previsível, já que, aconteceu, o vilão fez determinada ação para bloquear algo, você pensa, eles automaticamente vão fazer uma coisa e uma coisa em outro sentido, ou atrás de um feitiço específico para eliminar aquilo. Só que você descobre que o vilão já previu que eles podiam fazer aquilo, já bloqueou cada etapa possível, sabe? Então é bem interessante, porque se a avó pega e representa meio que toda a magia tradicional da cidade, e que e que ao mesmo tempo ela tá quase com as mãos atadas, já que tudo tá bloqueado, a neta, ela torna-se meio que a possibilidade de futuro, aquela coisa nem de Halloween tal, nem totalmente mundana, mas alguém que vê e enxerga as coisas de forma diferente. Inclusive é bem interessante o momento onde ela compara os feitiços com a estrutura de um programa de computador, porque mostra bem como você observar de uma forma externa uma coisa permite que você tenha possibilidades, respostas que você não teria de forma tradicional. E no meio disso tudo tem um personagem que eu preferi deixar aqui na zona de spoilers novo que eu adorei, que é o Gort, né? Que é o responsável por um quintal onde todas as coisas que você perde em casa e não consegue achar de jeito nenhum, e que é muito bizarro porque tá na sua casa, como assim demorou 3 anos para achar aquilo de volta? Simplesmente sumiu, tipo uma tampinha de caneta Bic, aparece tudo no quintal dele, na verdade, né? Então, ele é um acumulador gigantesco e ao mesmo tempo conectado com todas as locais da face da Terra e com todo tipo de cultura se aglomerando e se estruturando dentro do quintal dele, sabe? É bem interessante. Ele é muito o caos no sentido mais criativo e acumulador possível, né? E até o momento onde mostra como a importância de você organizar suas coisas e não apenas acumular, senão você não consegue achar nada depois, né? E ao mesmo tempo não deixa de ser uma pouquinho homenagem a colecionadores como eu, diga-se de passagem, que colecionam um monte de coisa, tipo Funkos, livros, etc, né? Mostrando as coisinhas bacanas que a gente pode pegar e proporcionar. Acho bem bacana, é um dos personagens mais bizarros e interessantes, e um dos que eu mais gostei, o Gort, entre as criaturas novas que aparecem dentro da história, né? E é interessante como essa coisa de você ver de fora e criar uma coisa nova, e não simplesmente obliterar ou deixar ou abraçar totalmente a tradição, é importante, porque no final a gente tem a necessidade da família toda se reunir para criar um feitiço completamente novo para resolver alguma das coisas, sabe? Coisa que só vai conseguir com toda a família se unindo, mesmo com as posturas diferentes de cada um. Inclusive mesmo de gente de fora da família ajudando no processo, né? E como é essa coisa, né? Como eu disse, de você ter uma visão de fora para você criar alguma coisa nova. E aquela coisa, não é a família que tá porque tá de sangue, ou simplesmente porque uma tradição obriga, mas o negócio é família e a família é forte, é por causa que eles
criam e constroem coisas novas juntos, não apenas mantêm a tradição ou ficam acumulando coisas novas, sabe? Como acontece com Gort, por exemplo. E vocês, quais outros filmes interessantes de Halloween para criança, com a criançada, vocês recomendam aqui no canal? Coloca aqui embaixo, compartilha com seus amigos, até o próximo vídeo. Falou!